Maoi, olha a gente aqui mais um dia e agora conversando com Sérgio Zaccarelli. Zaca, muito obrigada pela sua disposição de vir aqui. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu acho sensacional. Eu sou uma admiradora muito do Zaca, a gente trabalhou junto no SAS, ele sentava na mesa do lado ali comigo. A gente, além de se divertir bastante, aprendi muito com ele, né? E o Zaca, ele tem uma carreira muito sensacional, já tá no mercado há 19 anos. 19 anos, quase 20. Caraca, hein, rapaz? É tempo. E muito da atuação dele foi trabalhando com banco de dados e gestão disso tudo, e não só isso, também trabalhou com a parte de BI, né? Exatamente. Comecei trabalhando com banco de dados, né? Administração, gestão, implementação de banco de dados. Rapidamente eu migrei para Analytics, análise de dados, essa parte toda. Me apaixonei pelo tema e até hoje trabalho nessa parte de dados, arquitetura, essa parte me atrai muito, assim, é uma coisa que me atrai muito, gosto muito. Analytics é vida, né? Não tem É demais, analisar dados é demais, é divertido. Exatamente. Eu me divirto muito. E aí me conta uma coisa, Zaca, você trabalhou muito com essa parte de banco de dados. Sim. E hoje tudo que a gente fala é que dados são o petróleo do momento e que eles é que estão nos ajudando a tomar melhores decisões e seguir em estratégias. Quais são os problemas reais com base de dados? O que eu vejo de problemas, existe um problema relacionado ao volume, variedade, essa parte, os clássicos que falam do Big Data, dessa parte toda, mas na verdade o que eu vejo mais de problema é o entendimento sobre os dados, ou seja, de onde veio esse dado, para que ele é usado, o que é um conceito de esse dado está com qualidade ou não está, para onde ele vai, o que eu vou fazer com esse dado. Então esse entendimento, conhecimento sobre os dados é muito importante. Muitas vezes você fica mais preocupado em vou processar rápido, vou ter as funcionalidades X, Y, Z. Então, na verdade, antes de tudo isso, você tem que ter um entendimento do universo de dados que você tem, para depois você trabalhar neles corretamente. Então eu vejo muito mais essa parte do entendimento de dados como um importante desafio para você romper de começo, para depois você utilizar todos os métodos, os ambientes que você quiser, as ferramentas que você quiser. Sensacional, entra muito com uma parte que eu penso e concordo muito com o que você disse, que é a tal da história. A gente tem que ter uma história para a gente poder trabalhar, né? Exatamente. Mas em quesito tecnologia, tem desafios ou hoje a gente já pode dizer que tá maduro o suficiente? Não, na verdade o desafio acaba aumentando mais porque tem muita flexibilidade de ferramenta que você pode usar, né? As ferramentas que você pode usar, os dados mudaram muito, podem estar em vários lugares, né? Então não é mais só aquele sistema comum de controle de caixa, sistema de vendas e tudo mais, tem vários, né? Tem mídias sociais, tem dados que estão semi-estruturados, não estruturados. Tem um desafio muito grande de trabalhar com todos esses dados e trazer eles juntos para você cruzar e trabalhar nas análises, gerar o valor da informação. Acho que esse é um desafio, né? Que o que a gente quer realmente é conseguir extrair valor para ter ali uma graninha entrando, né? É a mesma analogia que eu faço, o petróleo não vale nada para você usar no dia a dia, o que vale é a gasolina, certo? Ou o que sai os derivados, né? Então a gente tem que gerar esse derivado. Petróleo vale muito, mas depois que você transforma ele, refina e transforma num dado, é a mesma analogia, é a mesma. E muito dessa transformação está nessa história e na tecnologia que você vai utilizar. Combinar as duas coisas é importantíssimo. E você trabalhou um tempo como gerente ali, cuidando dessa parte de tanto de banco de dados quanto da parte de BI. Sim. E você tinha que contratar gente. Claro. Que ano que foi isso, mais ou menos? Foi uns 2006 a 2012, trabalhei bastante nessa parte, até depois de 2015 trabalhei em outros projetos. Trabalhei uns 10 anos nessa parte de BI, banco de dados com equipes. Então a gente está falando de um tempo longo aí atrás. Exato. Existia desafio para contratar gente? Existia muito desafio, ainda tem muito desafio, mas existia mais ainda, né? Porque era um tema novo, era um tema que estava começando. Na verdade, você ia buscar as pessoas de banco de dados na área de desenvolvimento de aplicações ou pessoas que eram da área de negócio e estavam começando a explorar usando planilhas e tudo mais. E aí você tinha esse desafio de fazer elas aprenderem uma coisa nova, né? Porque muitas vezes não tinha tanta disponibilidade de informação e de cursos e de recursos para você buscar essa informação, enfim, internet tinha pouca coisa e tudo mais, e lugares que davam aula tinha pouco lugar. Então era o desafio que você tinha que fazer a pessoa aprender ali numa coisa nova, uma ferramenta que você tinha ali na corporação, e muitas vezes demorava um tempo para você tirar valor daquilo ali, né? Então você falou que você teve que treinar muito das pessoas que você contratou. Tive que treinar bastante, tive que mentorar, treinar, orientar também, porque muitas vezes o jeito que a pessoa estava fazendo não era a melhor maneira de fazer, então isso é muito importante também, né? Às vezes você tem que saber escolher a melhor maneira de fazer aquilo. Você tem 30, 40, 50 maneiras de fazer uma coisa. De repente você tem que ver qual que é a melhor, que depois performa melhor com mais volume, ou que depois fica melhor para você implementar e colocar ele em produção. Enfim, tem que ter todo esse pensamento. Não é só fazer,
mas pensar no próximo passo, né? Então tem essa Exato. parte. Aí você falou uma coisa que eu vou querer cutucar um pouco mais pra frente, que é colocar em produção, né? Que é muito da nossa tarefa, não adianta nada fazer um monte de coisa e ninguém usar, Exato. não ser produtivo. Mas nesse momento em que você estava aí com esse desafio, qual era o perfil principal? O que você buscava? Porque você comentou que teve que capacitar. Sim. Hoje, aí duas perguntas, né? Uma, qual é o perfil que você procurava? O que você olha num candidato? E segundo, hoje, eles estão mais capacitados, as pessoas? É interessante, porque como, na verdade, eu estava buscando pessoas que provavelmente não sabiam tecnicamente fazer aquilo que eu estava querendo fazer ali na equipe, né? Eu pegava características mais, talvez, não tão técnicas e sim comportamentais, do tipo, a pessoa tem raciocínio lógico, a pessoa pensa adiante, a pessoa aprende rápido, ou a pessoa entende qual que é a melhor maneira, ou absorve bem o que uma outra pessoa passou para ela e seguiu adiante, evoluiu, buscou mais, fez diferente e mostrou uma maneira diferente de fazer. Então esse perfil assim empreendedor de ir atrás e explorar era muito importante na minha equipe. E pensar também naquela parte de conhecer o dado. Então muitas vezes por que eu estou fazendo isso? Ou vou lá na origem entender o dado, a história do dado que você falou. Tem que trabalhar muito isso. Então era um perfil que dava uma base para ela evoluir bem tecnicamente quando eu ensinava para ela, orientava ela. Né? Então, e hoje, você acha que os profissionais estão mais capacitados nesse sentido? Então, hoje eu vejo que as pessoas têm um bom potencial, muitas vezes, mas elas acabam ficando perdidas quando elas vão para a internet ou vão para a mídia e veem tudo que estão fazendo, porque tá cada um falando, é melhor usar isso, é melhor usar aquilo, né? Tem muita coisa do comercial também envolvido, né? Aí tem o mundo comercial versus open source, tem o mundo de método X versus método Y, então eu acho que tem um pouco isso também de a pessoa tem muito caminho para seguir, ela não sabe qual tomar, né? Então muitas vezes é importante você ter uma orientação, um treinamento para te dar o caminho correto. E aí você pode usar apoio na internet, o que tiver lá, mas acho que você sozinho, às vezes você fica meio perdido em tantos caminhos e tanto bombardeio que você tem de coisas diferentes para você fazer a mesma coisa, né? Exato. E isso é que eu percebo muito, né? Eu dou aula há muitos anos, você também dá aula, né? Eu acho super interessante, que eu adoro gente que compartilha o que sabe. Mas é realmente o que eu escuto muito dos meus alunos. Cara, pra que caminho eu vou? Porque tem muita coisa e tá tudo espalhado. E agora, aonde eu vou focar? O que realmente eu tenho que estudar? Quando a gente fala de ciência de dados, você concorda comigo quando eu digo que, na verdade, isso é um processo longo e que tem etapas e que tem perfis e que tem pessoas ali dentro? Sim. E que cada um tem que ser bom em um pedaço. Você concorda com isso? Que dica você daria pra pessoa? Ela tem que escolher o que ela quer? Como que ela começa? Eu acho que ela tem que ver muito a afinidade dela. Acho que tem uma coisa importante aí. Ela tem que entender onde que ela, até voltando pro ponto da equipe, né? A equipe, ela se complementa, né? Então tem uma pessoa, de repente, que ela é muito boa em entender o negócio, tem outra pessoa que ela é muito boa em explorar o dado, tem outra pessoa que é muito boa em gerar análise, né, depois, outra pessoa que é muito boa em visualização de dados e apresentar, fazer o storytelling, enfim, apresentar o resultado para alguém consumir, porque fica muito fácil da pessoa consumir. Outra pessoa boa em colocar em produção, né? Para colocar em produção também, para entender depois como é que funciona no dia a dia numa esteira, automatiza, monitora, essa parte toda. E tem pessoas que também são boas no todo e especializam em uma coisa só, né? Acho que é importante também o generalista nunca é bom também, porque parece que ele nunca é bom em nada, né? É bom, um pouquinho bom em tudo, mas nunca é super bom em nada. Mas também o cara que só sabe uma coisa é ruim porque ela não entende como é que aquilo que ele sabe muito bem conversa com as outras coisas. Ele tem que saber balancear as coisas. Então, é muito importante quando você for aprender ciência de dados, você entender, mas eu não gosto muito de visualização e tudo mais. De repente é muito importante você conseguir saber como é que funciona o todo, mesmo que você não for construir a visualização, você saber como que o que você está construindo depois vai ser consumido por uma visualização. Então é bom você sempre entender o todo. E aí você sobe no pilar de conhecimento, na especialização, onde você se sente mais à vontade em aprender. Nossa, concordo muito com o que você disse. E aí, atrelando muito no que você comentou, falar sobre aprender, e aí eu só entendo que são horas bundas da pessoa ali se desenvolvendo e estudando muito aquilo ali. Sim. E eu tenho reparado, e eu dou aula já há muitos anos em vários lugares, todos os cursos normalmente eles colocam o BI, que é a parte de visualização, logo no começo do curso. O que você acha sobre isso? Você acha que é uma estratégia a melhor ou que teria um outro momento que seria interessante para explorar outras coisas? O que eu vejo assim é que o BI, ele vai ser... O BI, vamos falar melhor assim, a visualização de dados, ela vai ter importância em todo o processo de ciência de dados. Desde o começo, para você entender o dado, então você vai fazer análise para entender o comportamento e tudo mais, você vai fazer histograma, você vai olhar a correlação, você vai ver se tem alguma anomalia, você vai ver que tem alguma coisa, enfim, se o dado está correto ou não está. Depois, para você explorar um pouco mais, para você chegar nas variáveis, você vai ter que também entender como é que elas funcionam, o comportamento e tudo mais. E olhando a visualização, você consegue saber quais variáveis eu vou querer construir,
construir, mas também depois lá na ponta você também vai precisar de visualização de dados, BI, para poder fornecer esse dado, cruzar com outra informação, enfim, além do que veio da sua análise, outras informações que existem, para poder apresentar para alguém consumir e gerar ação, né? Ser o actionable daquilo que você gerou lá na ponta. Então, o que eu vejo é importante em todo o processo e talvez o problema seja quando você só coloca no começo do curso, você não pode esquecer que você vai precisar dele ao longo de todo o curso. Então, de repente, ok, se você vê no começo, mas você vai utilizar ao longo do todo, entendeu? Então, assim, eu prefiro uma abordagem de lá na frente você vai usando visualização ao longo e lá no final você entende como é que você pega todas aquelas pequenas visualizações que você trabalhou na transformação, na modelagem e tudo mais, e você coloca de uma maneira que disponibiliza para o negócio consumir. Então eu prefiro essa abordagem, mas enfim, cada um do seu jeito, né? Muito, muito bom. E, nossa, concordo muito com tudo que você disse. Você já atuou em várias empresas, já passou por desde farmacêutico até empresas de software, e hoje você está numa empresa de tecnologia, que é super renomada, né? E está atuando ali com a parte tanto de infraestrutura quanto de banco de dados. Quais são as linguagens? O que é super antigo, que perdura até hoje? E quais são as linguagens hoje do momento? O que são essas palavras aí? O que significa tudo isso? Eu acho que quando você está trabalhando com banco de dados, o mais importante é você trabalhar com as linguagens que são mais disseminadas e estão mais em voga, mais utilizadas, que são utilizadas porque são importantes para você extrair o melhor dos dados. O que eu vejo como uma linguagem que está sendo muito utilizada e sempre foi utilizada é o SQL, que é a linguagem de consulta, principalmente, onde você consegue, com um comando apenas, tirar uma análise complexa, fazendo agrupamentos, fazendo as filtragens e tudo mais. Foi a linguagem que existe já há muito tempo, é trabalhada há muito tempo, todos os bancos de dados usam ele, então é uma linguagem que eu acho que nunca vai morrer e vai sempre continuar sendo a principal, porque ela, mesmo que você vá para uma parte, e aí eu vou falar do que é utilizado hoje em dia. Hoje em dia é utilizado muito também são as linguagens, Python, R, existem pacotes, bibliotecas dessas linguagens que fazem também manipulações semelhantes às que o SQL fazem e que facilitam outras coisas como implementação em produção, enfim, toda essa parte também. Mas o SQL ele é a principal, até para você, de forma didática, de forma rápida, você fazer aquela exploração ad hoc que a gente fala, né? Você vai, entra na terminal ali, faz uma consulta, tal. Vou colocar no pipeline lá para fazer o Advanced Analytics, a preparação, daí você pode transferir para outra linguagem. Ou muitas vezes o SQL também ele pode ser embebido dentro do processo de carga de dados. Não tem problema nenhum. Trabalhei muito tempo com processos de carga que faziam todas as cargas em SQL e como todo mundo conhece, fica muito fácil, muito didático de todo mundo utilizar e olhar, bater o olho e falar, esse código faz isso, aquilo. Então, pelo menos essa linguagem SQL é uma coisa que vai facilitar muito uma pessoa que está trabalhando com isso. Ela vai facilitar. Fora o R e Python, que você comentou, que são coisas que a gente utiliza bastante hoje no dia a dia, que a gente vê crescendo aí, cada vez mais empresas utilizando. E próprio SQL, na verdade, o SQL pode ser utilizado dentro do R e do Python com as bibliotecas também, né? Então, no final, tudo é aproveitado. A gente já falou de várias coisas aqui e concordei com tudo que você disse, achei sensacional. Já começo aqui te agradecendo o seu tempo, ter vindo aqui gravar com a gente. Mas pra gente fechar, que dica que você dá pra quem tá começando na carreira ou pra quem já tá ali se desenvolvendo há alguns anos? O que é importante? O que eu vejo, o que é mais importante, eu falei um pouco anteriormente sobre que tem muita coisa no mercado disponível, muita técnica. Você tem que ver onde você se adequa melhor e qual que é a sua afinidade, né? Você tem que entender o todo, mas você tem que entender também onde que você vai se encaixar melhor e entender, trabalhar melhor o dado. Tem muita ferramenta disponível, tem muita linguagem disponível, tem muito método disponível. Então, acho que busca a sua afinidade onde você é mais produtivo. É isso que você vai escolher para utilizar, e não porque, não sei, nas publicações falam para usar X ou para usar Y, ok. Você pode usar aquilo ali como um cardápio para você escolher a melhor refeição sua ali, mas na verdade o gosto é o seu. Então, na verdade, você tem que fazer, e principalmente hoje em dia, né? Você pega no passado que você entrava na empresa e tinha só a ferramenta A ou a ferramenta X, você tinha que usar aquilo ali. Hoje em dia tem muita ferramenta open source, tem muita ferramenta aberta, tem muita ferramenta fácil que você instala no desktop ou disponível na nuvem, que você faz de uma maneira muito fácil e utiliza e tem muito recurso para você aprender, enfim. E dentro da ferramenta tem várias maneiras de você utilizar ela. Também tem que escolher a maneira que te adequa mais à sua forma de utilizar e de trabalhar. Então, o que eu quero dizer? Às vezes é codificar, ou às vezes é point and click. Cada um tem a sua melhor maneira de ser produtivo. Eu acho que essa liberdade que você tem hoje em dia ajuda muito, porque daí te facilita você aprender da maneira mais rápida e que é mais aderente a você. E aí, vamos dizer assim, depois quando você for utilizar isso
no negócio, no seu trabalho, na sua empresa, talvez você tenha que fazer alguma adaptação. Mas você já aprendeu, vamos dizer, a teoria ou como utilizar a sua ferramenta. Fica fácil você migrar para outra para você implementar, colocar em produção e tudo mais. Exato, até porque cada lugar que a gente passa, cada empresa que a gente vai é uma tecnologia diferente. Exatamente. Então, muito do nosso papel é ser flexível, né? Exatamente. E se adaptar, mas se a gente saber a história, a gente saber a essência do que a gente está fazendo, vai facilitar, né? Exatamente, é isso mesmo. Perfeito, Zaca. Muito obrigada. Eu que agradeço. Agradeço muito o seu tempo por ter vindo aqui. Estou bastante feliz que esse ano a gente vai ter mais contatos, inclusive. Pessoal, obrigado de novo pela participação. A gente se vê numa próxima entrevista. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau, gente. Entrar no Google no GitHub é muito fácil achar vários códigos que fazem coisas incríveis. Mas e a interpretação disso tudo? Pensando exatamente nisso, a SN.Rocks lançou um curso agora que chama Data Science Analytics, Transformando Negócios. São 392 horas de curso com 10 professores incríveis para explicar exatamente o porquê das coisas, para a gente não ser mais apertador de botão. E aí, você vai ficar fora dessa?